Então, pessoal, nessa aula de hoje eu quero mostrar para vocês aqui como que vocês podem estar fazendo ali algumas simulações aqui com o simulador PSIM, utilizando amplificadores operacionais. Então a gente vai estar vendo aqui algumas configurações básicas aqui, que são essas aqui com amplificadores operacionais. Tá medindo o sinal de entrada e o sinal de saída de acordo com a função de transferência aqui de cada uma das configurações que a gente vai ver. Tá, então são essas três aqui, e depois a gente vai ver aqui para esse filtro aqui, né, para finalizar ali a aula. Então, como é que a gente adiciona aqui o amplificador operacional aqui no PSIM, tá? A gente vem aqui nessa aba aqui, que é Elementos aqui, a gente vem em Power aqui, na aba Other, e aqui seleciona o amplificador operacional, tá? Seleciona esse cara aqui. Aí vai aparecer esse amplificadorzinho aqui, e os resistores aqui, capacitores ali, que a gente vai utilizar na simulação, eles podem ser obtidos aqui de baixo, né? Então pega todos os resistores, capacitores, referências. Aqui tem as fontes, né? Fonte de tensão contínua, fonte de tensão senoidal, né? Que a gente vai utilizar. Tá? E aqui os voltage probes, né? Que é para mim medir depois o gráfico ali da tensão de saída e da tensão de entrada. Então, basicamente, como eu já mostrei lá nas primeiras videoaulas lá que eu fiz sobre o PSIM, né? Eu já mostrei passo a passo como é que se coloca os componentes aqui. E depois só ligar ele todos aqui com esse lapisinho aqui, né? Que tá nesse símbolo aqui em cima. Então, tá, depois montados esses circuitos aqui, a gente vai ver, a gente vai começar agora com esse mais simples aqui, que é o amplificador operacional inversor. Tá, por que a gente sabe que é um amplificador inversor? Né? Basicamente porque a tensão de entrada aqui está ligada nesse resistor aqui, que está ligado no pino inversor do amplificador operacional. Então a gente sabe, a gente deve esperar aqui uma tensão de saída aqui que esteja justamente em contrafase aqui com o sinal de entrada, né? Ou seja, 180 graus defasados. E a função de transferência aqui desse amplificador operacional ela é simplesmente 4K dividido por 2K, né, ou RF, que é esse resistor aqui de feedback, realimentação, dividido por R1, e o menos aqui porque o sinal está em contrafase com o sinal de entrada. Né. Garantindo aqui, ó, aqui no pino de entrada aqui eu tenho, da entrada não inversora eu tenho 0 volts aqui eu vou ter 0 também. Tá? Se eu imaginar um amplificador operacional ideal onde não entra corrente elétrica nas entradas aqui, eu consigo obter facilmente essa função de transferência aqui, né? Assim como todas as outras que a gente tem aqui embaixo, né? A gente sempre considera um amplificador operacional ideal. Tá? A realimentação negativa aqui, ela garante que eu tenho um curto-circuito virtual entre as entradas aqui, então eu tenho o mesmo potencial na entrada inversora e não inversora. E a corrente elétrica de entrada aqui do amplificador operacional é nula, né? A impedância de saída do amplificador operacional ideal também ela é 0. Então, com o modelo ideal do amplificador, a gente obtém todas as funções de transferência aqui. Tá? Futuramente, talvez eu faça alguma aula mais específica, né, sobre isso, mas nessa a gente vai ver mais a questão de simulação. Então, tá, eu tenho aqui um amplificador alimentado com mais 15 menos 15 aqui. Resistor 4K, 2K, então o ganho é simplesmente 4 dividido por 2, vai dar ganho 2, né, menos 2 na verdade. Né. E aqui eu tenho um sinal de entrada aqui com amplitude de pico de 2 volts, 1000 Hz. E aqui eu vou medir então a tensão de entrada V1 e aqui a tensão de saída V2. Se eu clicar aqui para rodar a simulação aqui, tá, entrar aqui no V1 e no V2, vou colocar ADD, vou dar um OK. Então a gente pode observar aqui, ó, o V2 aqui em azul, o pico dele aqui batendo em 4 volts e o V1 aqui, o pico dele batendo em 2 volts e os dois sinais ali defasados 180 graus, né? Então é bem essa a típica resposta ali do amplificador operacional na configuração inversora. O que eu tenho que observar aqui quando eu vou simular, se vocês lembrarem lá, eu alimentei o amplificador operacional com mais 15 e menos 15, né? Isso pode ser ajustado, se der um duplo clique lá no componente, vai aparecer lá as tensões de alimentação. Se eu tivesse colocado uma tensão menor do que 4, né, de alimentação, lá, menor do que a tensão máxima de pico aqui que eu tenho nesse sistema, eu ia observar aqui uma tensão na saída saturada, né? Então eu tenho que tomar cuidado lá com a tensão de alimentação do amplificador para que ele consiga aqui representar todas as tensões ali sem saturar, né? Sem bater na saturação. Então, primeiro amplificador operacional, primeira simulação, ok. Agora a gente vai ver aqui a segunda, tá? É o amplificador operacional não inversor, na configuração não inversora. Tá? Como é que eu sei disso? O sinal de entrada está entrando aqui no pino não inversor. Então, a gente deve esperar aqui que a gente tenha um sinal de saída aqui exatamente em fase com o sinal de entrada. E a função de transferência do amplificador não inversor ela é dada por essa expressão aqui. Tá? Ela é o resistor de feedback, que é esse cara aqui, dividido pelo R1, que é esse resistor aqui. Então, no caso aqui eu tenho 4K dividido por 4K, mais 1. 4 por 4 dá 1, mais 1 aqui dá 2. O ganho vai ser simplesmente 2. Então, se eu tenho 5 volts aqui na entrada, eu espero que eu tenha aqui, né, que a gente vai, o que se espera que se obtenha na saída aqui, no caso vai ser 10 volts. Então, tensão de entrada V3, tensão de saída V4.
rodando a simulação aqui de novo. Vou pegar o V3 e o V4, vou adicionar, vou dar um OK. Então V3 aqui a entrada, 5 volts, aqui batendo no pico aqui, né, da senoide, 5 volts, e V4 na saída aqui, 10 volts, os dois sinais em fase, exatamente como a gente espera ali, né, no resultado dessa simulação. Então agora a próxima simulação é o que? O amplificador, somador e inversor, né? Por que ele é um somador aqui? Eu tenho vários sinais de entrada, tá? Agora eu vou estar utilizando fonte CC, não mais fonte senoidal. Essa fonte CC ela pode ser, vocês podem clicar aqui nesse íconezinho aqui embaixo, tá? Para colocar ela. E aqui eu tenho 3 fontes aqui, por exemplo, ó, eu coloquei cada uma delas aqui com 1 volt, tá? V1, V2 e V3. Atenção, 1 volt poderia ser senoidal também, é só para variar um pouco aqui, né, as fontes que a gente tem aqui para simulação. E o que se espera aqui é que eu some, ó, essa é a função de transferência do sistema aqui. A tensão de saída ela é a soma ponderada aqui essas três tensões de entrada aqui, amplificadas de acordo com essa relação aqui, né, entre o resistor de feedback, que no caso aqui é 10, e esse R aqui é esse resistor aqui de entrada, né, que eu estou considerando igual nos 3 casos. Se eu mudar esse valor aqui e pegar valores diferentes aqui para cada um dos resistores, eu posso fazer uma soma ponderada, né. Mas como eu considero aqui todos iguais aqui, então a função de transferência ela se reduz a essa expressão aqui. Então 10 dividido por 5 vai dar 2, então duas vezes a soma aqui das 3 tensões de entrada. Se eu tenho 1 volt aqui em cada uma dessas fontes aqui a minha soma vai dar 3, e aqui 10 dividido por 5 vai dar 2, 2 vezes 3 vai dar 6. Então eu espero aqui que na minha saída aqui V8 eu tenho 6 volts, e aqui nas entradas 5, 6 e 7 aqui eu tenho 1 volt em cada, tá? Então 6 aqui e, aliás, menos 6, né? Porque tem um sinal negativo aqui, então menos 6 e 1 aqui nas entradas, né? Então vamos simular aqui. Começando então V5, V6, V7, V8. Pegando o cursor aqui, ó, então ó, V5, V6, V7, V8 eu tenho 1 volt exatamente aqui. E na saída V5, V6 e V7, né? E na saída V8 aqui eu tenho menos 6 volts, que nem a gente previu lá, né? Então 2 vezes a soma dos 3 aqui, né? 2 vezes 3, 6, com sinal negativo, menos 6 aqui na saída. Agora, por último, a gente vai ver esse sistema aqui, que é um pouquinho mais complexo, né? Esse sistema ele nada mais é do que um filtro, tá? Um filtro, uma topologia Sallen-Key de segunda ordem. E, basicamente, a gente vai... essa aqui é a função de transferência dele, a gente vai arbitrar valores aqui para os componentes aqui. Tá? Eu peguei essa simulação aqui de um livro, aqui com os valores prontos, e se a gente observar, tá? Isso aqui, esses componentes aqui, eles compõem o filtro, e esses dois resistores aqui, eles vão compor aqui os resistores de ganho, né? Então esses dois caras aqui são responsáveis pelo ganho, ó. O ganho ele é RA mais RB dividido por RB, é justamente o ganho da configuração não inversora que a gente viu lá em cima, tá? Que no caso aqui vai ser 1,59, se eu utilizar esses valores aqui, 30K e 51K, e se eu utilizar esses valores aqui para esses resistores, para essa rede RC aqui de entrada aqui, eu vou obter uma frequência de corte, ou uma frequência de menos 3 dB, né, do filtro aqui, vai ser 10,3 kHz. Então, essa vai ser a frequência de corte do meu filtro, né? A partir dessa frequência aqui, as frequências superiores aqui começam a ser atenuadas. Então, o que eu vou utilizar aqui? Ó? Primeiro eu vou utilizar uma frequência de 1K, que é uma frequência aqui muito abaixo dessa frequência de corte aqui. E o que a gente espera é que a saída ela esteja passando e amplificada com um ganho de 1,59, né? Depois eu vou utilizar uma frequência aqui maior do que a frequência de corte e vou observar aí a saída atenuada em relação à entrada. Então se eu pegar aqui, por exemplo, 1K e uma amplitude de 10 volts aqui, eu espero que na saída eu tenha 10 vezes 1,59, que dá mais ou menos 15,9 volts. Então eu vou observar aqui o V9, que é a entrada, e o V10 aqui, que é a saída. Vou simular aqui, colocar aqui o V10 e o V9 aqui. Vou aplicar o zoom aqui e vou pegar um cursor aqui para medir, tá? Então, ó, aproximadamente 9 aqui, tá? No V9, que é a entrada, e 15,8 aqui, aliás, 9,9, né? Aproximadamente 10 volts aqui na entrada, e 15 volts aqui na saída, tá? Então eu ganho 1,59, que nem a gente previu, para uma frequência ali que esteja dentro da banda passante do filtro, né? Abaixo da frequência de corte. Agora, se eu mudar isso daqui para, por exemplo,
Eu pegar aqui, por exemplo, 20K, tá? Uma frequência aqui que é o dobro aqui da frequência de corte, simular de novo. A gente espera que o sinal de saída ele esteja bem atenuado ali em relação ao sinal de entrada. Então, a gente já pode ver aqui, ó, que basicamente o que aparece mais aqui é o sinal de entrada. Então, o sinal de entrada se manteve aqui em 10 volts de pico, que nem a gente deixou lá na entrada, né? A gente não mexeu. E no sinal de saída aqui, ele está com um pico aqui de 4, aproximadamente 4 volts aqui, tá? Saída V10. Então, em vez de ter amplificação ali, ele foi atenuado, né? Justamente porque a frequência está bem acima da frequência de corte. E quanto maior essa frequência aqui, também maior o deslocamento, né? Quanto maior essa frequência de entrada que eu aplicar, maior o deslocamento aqui de fase entre o sinal de entrada e o de saída, né? A gente pode observar que antes eles estavam mais ou menos em fase, o sinal, e quando a gente colocou a frequência ali para 20K, agora os sinais eles ficaram bem defasados, né? Então isso aqui também é uma rede ali que pode produzir avanço ou atraso de fase, né? Teria que avaliar ali os polos para dizer se é uma rede de avanço ou de atraso, mas além de filtro, né? Além de filtrar, então ele também produz defasagem ali da saída em relação à entrada, né? Aqui eu plotei no MATLAB rapidinho aqui para vocês verem aqui o gráfico de Bode aqui desse sistema, né? Então a gente pode ver aqui que para a banda passante a gente tem aproximadamente 4 dB, que corresponde àquele ganho de 1,59, né? Então se vocês passarem para dB, aquele 1,59 lá, vocês vão obter exatamente 4 dB. E na frequência de quebra, tá? Que é a frequência do polo ali, onde a gente tem aproximadamente menos 3 dB, então 4 menos 3, a gente vai observar aqui na frequência de 1 dB, eu tenho 6,18 radianos por segundo, né? E corresponde a aproximadamente lá aqueles 10 kHz lá que a gente obteve lá da frequência de corte. Tá, como eu coloquei aqui os valores aqui no MATLAB, aqui está o código aqui que gera essa resposta ali, né? Faltou colocar aqui o grid, né, para gerar as linhas. Se eu colocar esse código aqui no MATLAB, eu vou obter essa resposta em frequência que a gente observou ali. Só que esses valores aqui eles estão aproximados, eles não estão exatos, né? Eu calculei lá, de acordo com o resistor e os capacitores, ele vai me dar, aquela função de transferência ela vai me dar mais ou menos esses valores aqui. Como eu fiz uma aproximação, aqui o gráfico de Bode aqui, esse 6,18 talvez não corresponda exatamente àqueles 10,3K lá que é a frequência de corte. Então isso aqui está em radianos por segundo, eu dividi isso aqui por 2π, eu vou voltar para Hertz, né, que é o que eu teria nesse valor aqui, que é a frequência de corte, né, ou a frequência de menos 3 dB. Tá? E aquela função de transferência do MATLAB lá é exatamente essa daqui, ó. Só substituo os valores do R, do C aqui que eu tenho aqui, né, 330π com 47K, aqui 51K e 30K. Tá? Substituo aqui, obtenho essa função de transferência aqui, e lá no MATLAB depois eu utilizo aqueles comandos para gerar ali a resposta em frequência do filtro, né, para estar conferindo aqui com a simulação. Então nessa aula era isso, tá, pessoal? Se tiverem gostado aí, deixem um joinha no vídeo, tá? Mais alguma sugestão ali para mim fazer no pecinho ali, né? Se vocês tiverem, pode deixar nos comentários ali. Agradeço a quem assistiu, até a próxima aula, valeu!